Glória a Deus, que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa live através do Instagram, das redes sociais. Você que está me acompanhando agora através das redes sociais, uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Adriano Santos, estou dando início a essa live para deixar uma palavra para o seu coração, palavra essa que Deus colocou em meu coração, a qual o tema dessa live é a porta estreita. Porta essa, que nós precisamos lutar para alcançarmos a nossa vitória. E eu quero desde já, pedir para que você que está me acompanhando agora, você possa estar compartilhando nas redes sociais, compartilhando aí, tá bom? Para todos que você conhece, tá bom? Essa mensagem, para que essas pessoas também possam ser abençoadas através do poder de Deus. Você que está agora chegando, tá? Gostaria de pedir também que você possa estar aí, você que não me segue ainda nas redes sociais, possa estar me seguindo, tá bom? Para que possamos avançar e também alcançar muito mais almas. O maior objetivo é alcançar almas para o reino celestial. Esse é o nosso maior objetivo. Porque o segredo de quem alcança almas é estar lutando pela sua própria alma também. Então, esse é o nosso maior objetivo, é estar alcançando almas. Então, você que está me acompanhando agora, de qualquer parte, se estiver me acompanhando agora, você pode estar me ajudando, compartilhando para outras pessoas, para que essas pessoas também possam ser elas abençoadas, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar aí compartilhando, me ajudando. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais a sua vida. Em nome de Jesus. Deixa eu botar aqui. Compartilha para as pessoas nas redes sociais, tá bom? E eu quero pedir também que você possa estar deixando seu pedido de oração. Nessa madrugada eu estarei orando, tá? Para que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente. Eu sou o pastor Adriano Santos e estamos dando início a essa live, aonde o tema é a porta estreita, a qual Deus colocou em meu coração. Eu tenho visto muito, na condição de pastor, de estar como pastor, eu tenho visto, muitas situações, a qual essas situações, cada dia que se passa, eu tenho aberto mais os meus olhos para que também eu não venha cair nessas ciladas, porque infelizmente não é fácil, mas nós precisamos cuidar. Então talvez nessa noite Deus manda já de começo perguntar para você como é que está a sua salvação, se você está colocando em dia, porque a salvação não é uma vez que eu conheço Jesus eu estou salvo, não. A salvação ela é trabalhada dia após dia. Todos os momentos nós temos que trabalhar. Então, como é que você está com a sua salvação? Se ela está em dia, se você está trabalhando diariamente para alcançar a sua salvação. E é sobre isso que nós vamos estar falando agora, nesse momento. Então, eu quero pedir para que você deixe esse pedido de mensagem. Também deixe a sua mensagem na descrição. Você pode ir participando, tá bom? Você pode estar escrevendo da onde é que você está acompanhando agora essa live. E também pode estar compartilhando para outras pessoas, para que essas pessoas possam ser abençoadas. Eu sou o pastor Adriano Santos, estou falando aqui diretamente do estado do Ceará, Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará. E você que está acompanhando agora, você pode estar descrevendo aí na descrição da onde é que você está acompanhando, qual é a cidade que você está acompanhando. Se é aqui no estado do Ceará, se é uma cidade talvez até mesmo conhecida, que eu já tenha passado, você pode estar descrevendo aí na descrição. Se você precisa de um pedido de oração, também pode estar colocando, estarei orando por você nessa madrugada,
A palavra de Deus diz o seguinte: eu amo os que de madrugada me buscam, e os que me buscam, eu me deixarei ser achado. Então eu, como sacerdote, servo do Senhor, estarei na madrugada orando e buscando pela sua vida, por você que tem me acompanhado aí nas redes sociais, né? E também que precisa de uma resposta da parte de Deus. Aqui a Samara também chegou, Samara Mirlen. Boa noite, Caucaia, Ceará. Fala de Caucaia. Minha sogra lá do Rio de Janeiro também entrando aqui. A Silva, a Dulcineia Silva Machado entrando lá do Rio de Janeiro. Pessoas que estão acompanhando. Então eu quero pedir para que você possa estar compartilhando. Compartilhe aí agora para 10 pessoas ou mais, para que essas pessoas também possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Você que está chegando agora, vai participando, tá bom? Vai participando, vai mandando aí seu salve aí, mandando seu joinha aí. Que Deus abençoe, ô Samara. Deus abençoe aí, tá bom? Também nós passamos, se eu não me engano, foi em Jurema, né, que eu conheci vocês aí, né? O Mirlen. Porque a gente passa em diversos lugares. Então, Jurema foi um lugar marcante, nós passamos lá em Caucaia, um lugar marcante onde Deus fez muitos milagres acontecer, muitas vidas restauradas, muitas vidas abençoadas pela graça e o poder de Deus e a misericórdia. Então, foi muito marcante lá em Jurema, né? Nós passamos em Jurema, se eu não me engano, um ano e 2 ou foi 3 meses ainda em Jurema. E Deus abençoou grandiosamente aquele povo lá, né? E entregou vitória. Samara, eu lembrei de você. Você é aquela menina, né? A moça daquela primeira vez que eu fui, que eu tirei as fotos e tal. Enfim, eu lembrei aquelas fotos lá, né? Que ficou como testemunho. Que Deus entregou a sua vitória, entregou a sua cura, né? Que Deus abençoe, tá bom? Receba mais bênção da parte de Deus aí. Você, sua casa, sua família, tá bom? Fala pro Mirlen. Agora eu lembrei, fala pro Mirlen que eu mandei um abraço para ele aí, tá bom? Para que Deus venha abençoar muito mais em nome de Jesus. Gente, vai compartilhando, tá bom? Vai compartilhando, você que tá chegando, vai participando, vai compartilhando. Compartilha aí nas redes sociais. Compartilha aí também, pode compartilhar também nos canais aí, nos grupos de WhatsApp. Compartilha para geral, tá bom? Para que essas pessoas possam também aí estar recebendo essa fé, recebendo essa vitória aí da parte de Deus, para que Deus possa abençoar grandiosamente, em nome de Jesus, uma palavra de fé, uma palavra de vitória. Eu tenho certeza que Deus vai entregar muito mais bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias, né, difíceis, porém, Deus tem abençoado grandiosamente. Então, é certo que Deus vai entregar a vitória. E eu quero já começar lendo a palavra aqui. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode estar pegando também, tá bom? Para estar participando na fé e Deus vai entregar a vitória. Pastor Adriano, eu preciso de um milagre, de uma vitória. Como eu faço? O segredo é buscar a presença de Deus. Porque, na verdade, o dono do milagre é Deus. O dono da vitória é Deus, da resposta é Ele. Então, o segredo é buscar. Né? Certa feita, o Esdras, na Bíblia, né? Lá em Reis, ele falou o seguinte: eu não pedi ajuda ao rei, porque eu tinha dito que a boa mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam. Então, para lhe fazer o bem. Então, toda vez que nós estamos buscando a Deus, a mão de Deus está sobre a nossa vida. Então, certamente, a vitória chega, o milagre acontece, as bênçãos acontecem e Deus faz acontecer o extraordinário, tá bom? Mas eu quero deixar uma mensagem para você que está aqui em Mateus no capítulo 7, versículo 13, que fala a respeito às duas estradas, os dois caminhos. Eu costumo dizer que não existe a terceira opção. A terceira opção foi algo que a humanidade criou para se autodefender, né? A terceira opção foi criada pelo ser humano. O ser humano sempre deu um jeito de criar a terceira opção, para não obter nenhuma
e nem outra, acreditando que não vai estar dentro nem de uma nem da outra, mas na verdade vai estar dentro. Não existe a terceira opção. A terceira opção é algo criado pela humanidade. Porém, só existe duas opções. E a Bíblia fala claramente sobre essas duas opções em diversas passagens, né? Ou a gente requer a luz ou a treva, ou a vida ou a morte, né? Ou nós buscamos, né, pela salvação ou pela perdição. Ou seja, não existe a terceira opção. A terceira opção foi criada pelos homens. Você sabe que em tudo se criou, procuraram criar uma terceira opção. A pessoa, ela vai dizer, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Então ela vai descrever diversas vezes da maneira que ela quer. Mas o importante é entendermos que o que está na palavra de Deus é o que tem acontecido e é o que vai acontecer. Já tem acontecido e é o que vai continuar acontecendo. Então não tem a terceira opção, só tem dois caminhos que nós podemos tomar. Ou da salvação ou da perdição. Ou das trevas ou da luz. E foi isso que Deus colocou em meu coração. Quantas pessoas eu tenho até mesmo falado a respeito, né? Comentado que pessoas que vinham tão bem no Evangelho e daqui a pouco, do nada, se desprendeu do Evangelho e começou a caminhar os seus próprios passos, inventando aí ou buscando uma terceira opção, que não existe. Só existe duas. Ou é luz ou é treva. Ou é vida ou é morte. Ou é salvação ou é perdição. Ou seja, só tem dois caminhos. E quando a Bíblia fala nessas duas estradas, está falando nos dois caminhos. Caminho esse que nós devemos seguir. Existem dois caminhos. E um caminho é aquele que você deve seguir. E o outro que você não deve seguir. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que seguem. Né? Há muitas pessoas. É tanto que quando Jesus ele vai para o deserto, o inimigo aparece no deserto, o diabo, né? Aparece no deserto e apresenta para Jesus um caminho que aparentemente, aos olhos, né, de quem possa imaginar, seria um caminho mais fácil. Esse caminho mais fácil é o caminho que vai levar muitas pessoas à ruína, que vai levar muitas pessoas e tem levado à destruição. Quando você perceber que na sua jornada está ficando difícil, você está buscando a Deus e você percebe que está apertando, eu quero dizer para você, não se preocupa não, continua caminhando nesse trajeto que você está indo, porque esse é o trajeto certo. Se você perceber que as coisas estão ficando difíceis, esse é o trajeto certo. Aí é porque você pode ter certeza que Deus está contigo. Quando você perceber que as coisas estão se estreitando para você, vá em frente. Vá em frente porque você está no caminho certo. Você está no caminho certo e a vitória é garantida da parte de Deus. Você está indo certo, é só você continuar. Pastor Adriano, olha só, eu estou passando por um momento, um período muito difícil na minha vida. Eu estou enfrentando uma luta muito grande. Pastor Adriano, eu fui esquecido por todos os meus amigos. Eu fui esquecido pela minha família. Pastor Adriano, eu estou passando uma dificuldade financeira muito grande. Mas eu estou firme, pastor. Eu estou buscando a Deus, eu estou firme. E eu sei que está difícil, mas eu estou firme. Então você está no caminho certo. Você está indo certo. Você está na direção certa. E quem vai na direção certa nunca vai voltar sem a sua vitória. Quem vai na direção de Jesus nunca vai voltar sem a sua recompensa. Quando você perceber que as coisas estão difíceis, é porque o inimigo vai estreitar para que você desista, para que você desanime, para que você pare, para que você olhe para trás, para que você venha regredir. Ele vai fazer de um tudo para que você venha desistir dos seus sonhos e dos seus objetivos. Você precisa entender isso. O inimigo trabalha dessa maneira. Ele trabalha oferecendo a facilidade. Tem muitas pessoas que vão por esse caminho. Há muitas pessoas que vão por esse caminho, acreditando que seria melhor, mais viável. Só que infelizmente é um caminho que será tortuoso, difícil, porque tem uma aparência de um caminho fácil, mas vai se tornar difícil. Agora, aquele que tem a aparência de um caminho difícil, vai ser o caminho mais abençoado para você.
Então, quando você perceber que as coisas estão ficando cada vez mais estreita, apertada para você, que está ficando difícil, eu tenho que dizer para você isso. Você está no caminho e na direção certa. Continue em frente. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Continue olhando para frente. Não observa a força dos ventos. Continua olhando para frente, porque você vai chegar no seu objetivo, você vai alcançar a sua vitória. Como está em Mateus capítulo 7, versículo 13. As duas estradas, ou seja, os dois caminhos. Qual caminho você vai percorrer ou você vai seguir? Você já se decidiu? Eu escolhi seguir o caminho de Jesus. E há 14, 15, 16 anos eu estou nesse trajeto, seguindo o caminho de Jesus. Como está escrito, aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ou seja, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ou seja, o objetivo de seguir Jesus é alcançar a vida eterna, a salvação. Então, quando eu decido fazer isso, eu estou no caminho certo. Quando eu renuncio às minhas vontades, os meus querer, os meus desejos, o meu querer, então eu vou no caminho certo, eu estou no caminho certo. Então, quando eu faço isso, eu estou pegando um caminho que vai me levar à vida eterna. E nós estamos vivendo dias a qual as coisas têm cada dia mais apresentado os sinais que Jesus está voltando. Então, qual é o caminho ou a trajetória que você está trilhando, que você está andando? Ninguém pode te direcionar para caminho algum. Ninguém. Só você. Só você pode decidir isso. Há dois caminhos a ser tomado. O ser humano criou uma terceira opção. Existe a terceira opção que o ser humano criou, mas não é válido diante da Bíblia. Diante da Bíblia só existe dois caminhos para ser tomado. Não existe o terceiro, né? Porque se você for ver, a gente sabe que hoje tudo que se fala nas redes sociais dá processo, dá isso, daquilo outro. Não tem mais um direito de expressão. Até para falar tem que ter um cuidado todo especial para falar, né? Porque se for ver pela Bíblia, Deus criou o homem e a mulher, mas existe a terceira opção. Existe a terceira opção criada pelos homens, criada pelos humanos, criada pela humanidade. Sempre vai existir a terceira opção criada pela humanidade, mas por Deus foi permitida duas opções, dois caminhos. Porque Deus ele permitiu, porque ele é justo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Deus ele não permitiu só um caminho, porque senão seria a obrigação. Você seria obrigado a segui-lo. E ele não quer que você venha a ser obrigado a segui-lo. Ele não quer que você siga ele por obrigação. Ele não quer que nós venhamos a segui-lo por obrigação. Não, ele quer que nós venhamos a segui-lo por amor. Por aquilo que ele fez por nós. Pelo preço que ele pagou na cruz. É isso que ele quer. Então ele permitiu dois caminhos. Não há uma terceira opção. Essa terceira opção, eu volto a dizer, foi algo criado pelo homem, pelo ser humano, né? Você sabe que essa terceira opção foi algo que o ser humano criou para poder tentar sair, para tentar viver a sua vida do jeito que quer, sem se sentir uma culpa, sem se sentir culpado. Mas na verdade no final não vai adiantar nada, porque no julgamento final não vai ter a terceira opção. Mas Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Não, Senhor, eu não fiz nem isso nem aquilo. Não vai adiantar. Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. É por isso que essa mensagem hoje é a porta estreita. Por que porta você tem passado? Qual tem sido a porta que você tem caminhado? Qual tem sido a direção da porta que você tem caminhado? Tem se direcionado? Aí é só você que pode dizer. Ninguém pode falar. Ninguém pode dizer para você. Você sabe. Eu sei. Eu estou há 16 anos lutando por essa porta. A porta estreita. Eu estou há 16 anos renunciando o meu eu, a minha vontade, o meu querer, os meus desejos. Renunciando a minha carne.
lutando diariamente para que o espírito que há em mim venha se fortalecer. Porque quando eu fortaleço o espírito, então a carne se torna fraca. Mas se eu alimentar a minha carne, o meu espírito é que vai ficar fraco. Então, se eu alimento o meu espírito, então eu estou caminhando, me direcionando para a porta estreita. Mas se eu alimentar a carne, então eu estou caminhando para a porta que é larga e espaçosa. Então é sobre isso que nós iremos falar agora. Na verdade, nós já estamos falando sobre as duas estradas, sobre os dois caminhos. Existem dois. Você já escolheu qual que você quer para a sua vida? Porque há muitos que eu conheço que dizem assim, não, eu quero o caminho da salvação. Mas querer o caminho da salvação é renunciar. Querer o caminho da salvação é ouvir a voz de Deus. É estar atento ao que o Espírito Santo tem a dizer. E não ser conduzido pelas suas próprias vontades ou pelos seus próprios desejos. É renunciar. Renunciar às suas vontades. Renunciar ao seu desejo. Então lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 3, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Mas eu quero já pedir, antes de começarmos a ler aqui, você que está entrando, você vai, por gentileza, é muito importante você dizer de onde você está acompanhando agora, tá bom? Essa live agora, está acompanhando. Se você é aqui do estado do Ceará, se você é de outro estado, porque aqui não aparece, se você é de outro estado, tá bom? Se você é de alguma cidade aqui do estado do Ceará, tá bom? Da onde você está acompanhando agora, é muito importante você colocar para mim, tá bom? E também participar, tá? Olha aqui, vamos lá, as pessoas que estão chegando aqui, a Lorena, o Henrique, é o Pedro Henrique, meu filho na fé lá de Jurema, também está chegando aqui, chegou, colocou aqui, cadê? A Luzia também está chegando, o Pedro Henrique também está chegando, cadê? Aqui a Lorena Souza também. A Samara botou assim, qualquer dia vamos marcar para ir aí na sua cidade e lhe ver. Que Deus abençoe, Samara, a você, ao Mirler, né? Pessoas abençoadas que foi muito marcante aí na nossa vida. Deus fez milagres extraordinários aí. E que Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Aí tem aqui a Dona Wanda também entrando. Dona Wanda Maia, que Deus abençoe. Dona Wanda que é aqui de Flores, tá bom? Olha, que Deus abençoe a todo o povo aí de Flores, tá bom? Em nome de Jesus. A obreira Bia, lá de Flores, que sempre nos recepcionou muito bem. Que Deus abençoe a Vish Menes, o Glória. Eu só não sei, me perdoa, tem pessoas que não dá para saber. Por isso que eu peço para colocar qual é a cidade que você está acompanhando, qual é o local. Fernando daqui, que Deus abençoe, Fernando. E tem mais pessoas aqui, a Laírton também entrando, outras pessoas entrando. Gente, você que está entrando, faz o seguinte, compartilha e marca aí pelo menos 10 pessoas e convida essas pessoas também para fazer parte. É uma palavra que será direcionada para abençoar a vida de todos aqueles que estiver acompanhando e também daqueles que, por algum motivo, até mesmo se afastou do Evangelho, por algum motivo está distante. Então eu tenho certeza que Deus vai abençoar. E você também pode estar mandando aí na descrição seu pedido de oração, participando aí, tá bom? Como a Samara colocou aqui, ó, pastor, oração pela Thalia, o Wesley, que era da Mundial. Você pode pedir oração, nós estaremos orando, tá bom? Estaremos orando por vocês aí e Deus vai abençoar. Deusimar, olá Deusimar, que Deus abençoe a sua vida, minha amada, minha querida. Que Deus abençoe o filhão aí, tá crescendo, tá ficando um homem forte, um rapaz forte, que Deus abençoe aí, tá bom? No Ipu, um povo abençoado, um povo querido aí do Ipu, que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer esse povo do Ipu, lugar abençoado.
um lugar onde Deus também operou grandes milagres, grandes maravilhas, muitas coisas extraordinárias aconteceu aí nessa cidade no Ipu, né? Foi bacana, né? E se Deus permitir, quem sabe um dia fazer uma concentração, alguma coisa aí, para abençoar a vida do povo do Ipu, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, tá bom? Fala pro pessoal do Ipu aí que eu mandei um abraço carinhoso para todo mundo aí, tá? Tô acompanhando aí vocês pelas redes sociais, eu tenho visto aí o desenvolvimento. Fico feliz, deixei uma equipe muito forte lá no Ipu de evangelismo, uma equipe abençoada, um povo com coração nobre, né? Um coração grande, um povo de fé. E que Deus possa dar muito mais força para vocês, tá bom? Para que vocês possam continuar nessa caminhada. Essa é a porta. Não tem outra porta. Na verdade, existe outra porta, mas não é bom que seja tomada essa outra porta. Porque Deus, ele é justo. Então, Deus, ele permitiu duas portas. Porque nenhum de nós somos obrigados a seguir a Deus. Não, pelo contrário. Nós precisamos seguir a Deus por aquilo que ele fez por nós na cruz. Nós precisamos seguir ao Senhor Jesus, né? Porque ele nos amou. Ele nos amou e se entregou naquela cruz em nosso favor, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por aí nós temos que seguir a Jesus. Então, existe duas estradas, ou seja, dois caminhos. É o tema dessa pregação de hoje, a porta estreita, e cada dia que passa está se estreitando ainda mais, né? Na verdade, está ficando cada vez mais estreito. Vai compartilhando aí nas redes sociais, tá bom? Vai compartilhando. Eu vou voltar a fazer as lives, fazer a programação do YouTube para abençoar a vida do povo, que eu tinha parado, tá bom? Eu vou voltar a partir de segunda-feira, estarei, né, com a programação de meio-dia, tá bom? A hora do milagre. Então, você pode estar participando, mandando sua mensagem, mandando seu pedido de oração. Nunca é demais você estar vivendo a fé. Deus sempre abençoa aquele que o busca, tá bom? Então, esse é o segredo. Eu vou estar fazendo aí os trabalhos através das redes sociais para abençoar a sua vida. Então, vai compartilhando para outras pessoas. Compartilha aí, Deusemar. Marca aí pelo menos aí umas 10 ou 20 pessoas aí, tá bom? Para que Deus possa abençoar. Eu quero chegar a pelo menos 100 pessoas, não hoje, mas vamos retornar. Eu já estava chegando quase 100 pessoas assistindo, acompanhando, só que eu dei uma parada, né? Mas estaremos retornando e Deus vai entregar a vitória. Toda quinta-feira pode marcar aí no seu calendário, na sua agenda aí. Toda quinta-feira, 10 horas, às 22 horas, eu estarei aqui fazendo a live para abençoar a sua vida. Enquanto Deus me der fôlego, me der vida, né? E me permitir fazer. Porque a gente fala toda quinta-feira, mas quem permite é Deus. Quem tem a última palavra é Ele, né? Não somos nós. Então, estarei por aqui para abençoar a sua vida, tá bom? E você pode ir participando, tá? Eu vou estar chamando mais para frente pessoas para estar participando da live também. E Deus abençoando e entregando vitória em nome de Jesus. Pessoal, o povo de Deus, olha o que diz a Bíblia. Olha que bacana. As duas estradas, os dois caminhos. Não há a terceira opção. Vou voltar a dizer, a terceira opção foi algo que o ser humano criou. Só existe dois caminhos. Ou é vida, ou é morte, ou é luz, ou é treva, ou é salvação, ou é perdição. Não existe a terceira opção. Não tem um requisito para a terceira opção. Isso aí foi algo que a humanidade criou para se autodefender. Mas diante da palavra de Deus só existe duas estradas, dois caminhos, duas escolhas. Ou você escolhe uma, ou você escolhe outra. Você não é obrigado a escolher seguir a Jesus. Não, ninguém é obrigado. Nós somos livres para fazer a nossa escolha. Porém, eu digo para você que quão grande e maravilhoso é seguir a Jesus. Eu estou nessa jornada há 16 anos e não tenho nenhum arrependimento. Eu sei que as lutas vêm, a dificuldade vem. Quantas vezes, eu estou aqui no estado do Ceará, saí do Rio de Janeiro, estou no estado do Ceará, vai fazer 5 anos já, passa rápido. 5 anos. Eu presenciei muitas coisas. Quantas vezes passou pela minha cabeça, vai embora. Só que aí eu precisava entender. A minha cabeça dizia, sai, vai embora. A minha cabeça, a minha mente. A minha mente falava isso. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. E o coração é a mente. O coração falava para que eu fosse embora. Mas aí eu parava, refletia, eu falava, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus.
Você que conhece a palavra, você não pode tomar uma decisão sem antes ouvir ou consultar a Deus. Porque senão depois você vai se arrepender e você vai sofrer drasticamente pela sua escolha. Não porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. É pela nossa escolha, porque o nosso plantar será a nossa colheita. Então, quantas vezes, devido às lutas, às perseguições, às humilhações, quantas vezes eu pensei em desistir? Mas eu não tinha ouvido a voz de Deus e por isso eu não desisti. Continuei caminhando na porta estreita. E através disso, quantas pessoas foram abençoadas? Quantas pessoas Deus me usou para que fosse abençoada? Através da palavra, através da cura, do milagre que Deus operou através da minha vida. Então nós precisamos entender, nós precisamos caminhar na porta estreita. Vamos para a palavra? Mateus capítulo 7, versículo 13. As duas estradas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. À perdição. E são muitos o que entra por ela. Olha o que a Bíblia está dizendo, só para a gente começar. Entrai pela porta estreita. Ou seja, é uma recomendação para você, não é uma ordem. Não é uma ordem para você, não é uma ordem para mim, não, porque a palavra de Deus, ela nos dá o livre acesso para escolher. Desde o princípio, nunca foi uma ordem. Nunca foi uma ordem. Não, nos dá o livre acesso para escolher. Dá o livre acesso. Deus nos deu o livre-arbítrio para poder decidir o que nós queremos para a nossa vida. Então, mas só que a palavra de Deus, quando se trata para que você venha a ser abençoado e alcance a vida eterna, alcance a salvação, a palavra recomenda que você entre pela porta estreita. Por quê? A palavra recomenda. Porque aparentemente, se você entender e pegar a visão, você vai perceber. Porque é mais difícil se passar por um caminho apertado do que por um caminho largo. Porque pelo caminho largo é mais fácil. É mais fácil. Então, aparentemente, aos olhos humanos, é mais fácil as coisas que aparentemente aos olhos dela são fáceis. Mas isso vai trazer um drástico sofrimento para a vida dessa pessoa. Não porque Deus quer, mas pela sua escolha. Porque a facilidade, muitas vezes, de um modo geral, isso aí sempre foi assim, nunca vai mudar, a facilidade vai levar à perdição. Como está na Bíblia, entrai pela porta estreita, quer dizer, ou seja, é uma recomendação para você e para mim. Entre pela porta estreita. A porta estreita representa o céu. A porta estreita representa a morada do Altíssimo, aonde você tem que lutar para passar. E você acha que vai ser fácil? Que vai ser fácil para que a gente chegue ao reino celestial, para que possamos alcançar a nossa salvação? Não. Nós teremos que lutar dia após dia, renunciando a nossa vontade, o nosso querer, os nossos desejos carnais. Não é fácil. Hoje nós estamos vivendo uma época em que os cristãos, muitas vezes, não são generalizando todos, mas uma grande parte, como nós podemos acompanhar até mesmo nas redes sociais, sem citar nome de pessoas, porque não convém, que cada um faça a sua escolha e siga o seu caminho, a sua vida, porque todos nós, de um modo ou de outro, iremos prestar conta àquele que é poderoso, àquele que é grandioso. Mas nós temos acompanhado que hoje já não há uma grande diferença. Não há uma grande diferença. A semelhança é igual. A semelhança é notória, que é parecida. Em muitos locais, em muitas igrejas, não dá para se saber. Não dá para se saber quem é e quem não é. Porque, na verdade, parece que o trigo... Deixa eu ver aqui que caiu aqui. Na verdade, parece que o trigo, já não tem mais aquele esplendor que tinha antes. Que tá a mesma coisa do joio. Mas não é. Há uma diferença. Trigo é trigo, joio é joio. Mas só que, infelizmente, hoje em dia, nas igrejas,
Basicamente parece que está tudo a mesma coisa, que está tudo do mesmo jeito. Mas não é assim, não é generalizando, não é em todos os lugares. Ainda existe aqueles que estão lutando pela porta estreita, aqueles que estão lutando pela salvação. Ainda existe aqueles que estão lutando pela vida eterna. Ainda existe aquele que verdadeiramente acredita que Jesus vai voltar. Ainda existe aquele que sabe que os sinais estão acontecendo, que a volta de Jesus é certa. Existe aquele que está batalhando dia a dia, renunciando os seus desejos, a sua carne, o seu eu, as suas vontades, para poder alcançar a salvação e a vida eterna. Esse é o tema de hoje que Deus colocou no meu coração. Porque tem muitas pessoas que não estão sabendo mais diferenciar o que é porta estreita e o que é porta larga. Está parecendo que é tudo a mesma coisa, mas não é. Não se engane, porque não é tudo a mesma coisa. Não é tudo da mesma maneira. Não se engane, porque não adianta querer se enganar, porque há uma diferença. Há uma diferença. É só você observar a vida de Jesus, o caminhar de Jesus pela palavra de Deus, e logo em seguida observar os discípulos de Jesus, a qual, quando foram batizados pelo Espírito Santo. Se eu tenho isso dentro de mim, se eu tenho um reconhecimento que eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu sou uma nova criatura. E eu começo a trilhar um novo caminho. E as coisas que passaram ficou para trás. Eu começo a viver uma vida nova para agradar a Deus, renunciando a minha vontade, o meu eu, o meu querer, os meus desejos. Então nós estamos vivendo dias em que as pessoas, muitas, não estão se preocupando com isso. Está desacreditado. Já não acredita que Jesus vai voltar. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração para passar para você. Para dizer para você primeiro que Ele te ama muito. Porque se Deus entregou seu Filho unigênito, por amor entregou seu Filho, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, significa que quando a Bíblia fala não pereça, mas tenha vida eterna, a Bíblia não está falando de perecer nessa vida. Não. A Bíblia está falando daqueles que serão arrebatados e aqueles que ficarão. Aí que vai perecer. Porque há muitas pessoas que acham que é perecer aqui, acham que está sofrendo aqui. Isso que nós estamos vivendo hoje, por mais sofrimento que possamos dizer que tem, ainda não se compara o que está para acontecer. Não se compara ao que está por vir pela frente. Mas talvez muitas pessoas não entenderam isso. Aí a minha pergunta hoje é: como que anda a sua vida diante de Deus? O que você tem feito? Qual tem sido o seu trajeto, a sua trajetória, o seu caminhar? Qual tem sido? Porque a Bíblia fala a história de um homem que ajuntou-se no celeiro muito. E quando ele conseguiu ajuntar muito, ele parou, repousou e descansou. Aí a Bíblia diz o seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tem preparado, para quem será a tua alma? Como você tem caminhado? Como você tem se direcionado? Como você tem se dirigido? Para que porta você tem caminhado? Você já parou para pensar? Tem muitos cristãos, muitos evangélicos, que saiu da porta estreita e agora está caminhando na porta larga. Há muitos que eram levitas, cantores na casa de Deus, conhecido, inclusivemente, que hoje está caminhando na porta larga. E por incrível que pareça, conhecedor da palavra, e escolheram a terceira opção, acreditando existir a terceira opção que os homens criaram. Mas não existe a terceira opção, só existe dois caminhos. Ou é luz, ou é treva. Ou é vida, ou é morte. Ou é salvação, ou é perdição. Não tem a terceira opção. A terceira opção foi criada pelos homens, por autodefesa. Os homens criaram a terceira opção para ter uma autodefesa, mas não existe. Se você for observar a Bíblia inteira, vai ser assim. Você vai ver que quando a Bíblia fala das virgens, vai falar das virgens prudentes e das nécias.
eram duas. Quando a Bíblia vai falar sobre a casa construída, uma é na areia e outra é na rocha. Eram duas. Não tem a terceira opção. Não tinha a terceira casa. Não. Só existe duas opções para ser tomada. E você tem o livre-arbítrio para escolher qualquer uma delas. Tanto caminhar pela porta estreita ou pela porta larga que vai levar à perdição. Porque a Bíblia, ela é tão maravilhosa, é tão magnífica, né? É tão extraordinária a palavra de Deus, que Deus tem um cuidado tão grande para com os seus filhos, que Deus ele direciona os seus filhos a buscar a porta estreita. Por que a porta estreita, pastor? Porque a porta estreita é a que vai te levar à vida eterna, à salvação. E então, quando a Bíblia nos direciona para essa direção que é a porta estreita, como está na Bíblia, na palavra de Deus, Mateus capítulo 7, né, no versículo 13, que diz assim, ó, entrai, ele fala assim, entrai pela porta estreita, quer dizer, escolha a porta estreita. É uma recomendação, não é uma ordem. Não é uma ordem, é uma recomendação para você, para mim, para todos nós. É uma recomendação. Mas existe o livre-arbítrio para você escolher o que você quer. Para você se direcionar. Então você pode estar escolhendo. Ninguém pode decidir por você aquilo que você tem que decidir. Né? Ninguém pode escolher por você. É você que tem que estar escolhendo. Então quando a Bíblia fala, entrai pela porta estreita, Deus está nos recomendando porque é a porta que vai nos levar à vida eterna. Porque diz assim, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Todos os momentos tem pessoas que estão abandonando o evangelho e buscando a porta larga. Porque, de fato, de verdade, nunca foi fácil. Se você ouviu da boca de algum pregador que ser cristão, ser servo de Deus seria fácil, é uma mentira. Ele é mentiroso. Porque Jesus mesmo, o próprio Jesus, sendo o criador de todas as coisas, o arquiteto, o Deus Todo-Poderoso, ele não nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, dores, sofrimento, agonia, desilusões, né, rejeições, porque muitas vezes por você não fazer o que aquela outra pessoa quer que você faça, você é rejeitado, porque você não se enquadrou naquilo que aquela pessoa queria, porque você sabia que aquilo que aquela pessoa queria ia te levar para a porta larga e você preferiu não fazer, então você é rejeitado. Então Jesus ele nos orientou. Ele nos ensinou quando ele passou pela terra. E até hoje ele vem nos ensinando através da palavra. Porque quando ele passou na terra, ele passou por tudo isso. Passou por rejeição, por humilhação, defamações, calúnia. Né? Jesus teve fome, teve sede. Jesus passou por tudo. Para ele foi oferecido tudo praticamente. Porque quando ele foi parar no deserto, guiado, levado pelo Espírito de Deus, quando chega no deserto, ele é tentado por Satanás. Quer ver? Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. Vamos lá para Mateus capítulo 4, para você entender um pouco mais sobre a porta estreita. Para você entender como que tá as coisas. E são muitos, a Bíblia diz que são muitos os que estão entrando pela porta larga. Aqueles que estão abandonando a fé, aqueles que estão deixando a fé de lado, aqueles que estão desistindo de ser salvo. Essa é a verdade. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, quando vai acontecer. Mas quando acontecer, é necessário que você esteja preparado. Pastor Adriano, tem como estar preparado? Tem. Nós vamos falar disso em um outro momento, tá bom? Na próxima quinta-feira nós estaremos falando sobre as virgens e você vai perceber que há como estar preparado. Que só vai ser pego de surpresa quem quiser ser pego de surpresa. Porque quem quiser se preparar, vai estar preparado e Deus vai entregar a vitória.
Lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala o seguinte, a tentação de Jesus, ó, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja bem, o tentador, né, o Satanás, o diabo, ele chega, mas você observa que quando ele chegou, você observa na Bíblia que quando ele chegou, ele não chegou logo quando Jesus tinha acabado de chegar no deserto. Não, ele primeiro esperou Jesus jejuar 40 dias e 40 noites. Ou seja, quando Jesus teve fome, ou seja, quando houve uma necessidade, quando o caminho estreitou para Jesus, então foi aí que ele apareceu. Ele não vai aparecer para te tentar ou para te fazer desistir quando tudo estiver indo bem. Não, ele vai aparecer quando o caminho estiver estreito diante de você, quando apertar a situação, quando aparentemente você olhar para a situação e achar não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem o que fazer. Quando você estiver em uma situação financeira apertada, quando você estiver em uma situação de saúde complicada, que você recorrer a todos os médicos, recorrer à medicina, como aquela mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres, ou seja, todo o seu dinheiro com os médicos, e ninguém pôde curá-la, ninguém pôde fazer nada. Então, quando você estiver já num estágio muito complicado, delicado da sua vida, né? Então aí é que vai ser oferecida para você a porta larga. Quando você estiver deprimido, quando você estiver solitário, quando você estiver rejeitado ou rejeitada, quando você se sentir sozinha, é aí que o diabo aparece. Quando você estiver passando por uma grande luta, ele vai aparecer. Por que ele vai aparecer nesse momento? Porque ele vai te apresentar a porta larga. Ele vai querer te fazer acreditar que esse caminho que ele está te mostrando é o melhor caminho. Que você não vai precisar mais sofrer, que você não vai precisar mais passar por luta, que você não vai passar mais por dificuldade, não vai passar mais por necessidade. Ele vai tentar te mostrar diversas formas a porta larga para que você saia da porta estreita e comece a caminhar na porta larga. E a Bíblia diz que muitos são os que estão entrando por ela, que estão escolhendo entrar pela porta larga, que estão preferindo andar na direção da porta larga. E quando eu falo isso, eu falo de pessoas que conhecem o Evangelho. Eu sei, claro, que tem muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais, pessoas que nem da igreja que não são cristãos, não são, de repente, nem conhecedor da palavra. Porém, eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que já sabem o que tem que fazer, mas escolhem fazer o que não é para fazer. Sabe a direção que tem que caminhar, porque a Bíblia diz, escolha a porta estreita, entra pela porta estreita. Ou seja, para você escolher, Deus não pode te obrigar a escolher a porta estreita. Deus não pode te obrigar a você querer estar com a porta estreita. Não, andar na porta, não. Deus vai te deixar livre, para que você escolha. Mas bom é você escolher a porta estreita. Porque a outra porta, a porta larga, é uma pura ilusão, uma pura enganação. São muitos que têm entrado por ela. Mas tem muitos que entrou, que gostaria de voltar e não tem mais força para retornar. Não tem mais força. Então, a Bíblia diz que quando Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome, foi aí que o diabo apareceu. O diabo vai aparecer para te apresentar a porta larga quando as coisas começarem a se complicar na sua vida. Quando as coisas ficarem difíceis, ele vai aparecer. Ele vai aparecer para tentar facilitar para você, para mostrar para você que por ali é mais fácil. Eu digo para você, não vai. Vai pela porta estreita, porque você vai conseguir passar e vai alcançar a sua vitória. Vai alcançar o seu milagre. Não dá ouvido à voz do diabo. Dá ouvido à voz de Deus. Faz como Abraão, quando ouviu a voz de Deus, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrei. Faz como Abraão, quando ouviu a voz de Deus
eu quero seu filho, a saber, Isaque, o filho que você ama. E Abraão sempre ouviu a voz de Deus. E por ouvir a voz de Deus, ele sempre caminhou na porta estreita. E por caminhar na porta estreita, Deus disse para Abraão, Abraão, sai para fora da tenda, olha para o céu, conte as estrelas se é que se pode contar. Assim será a tua descendência. Abraão foi um privilegiado de receber as bênçãos, as grandezas de Deus sobre a sua vida, porque escolheu a porta estreita. Assim como Jesus, acredite, todos nós temos o poder de escolha. Jesus também tinha o poder de escolha, mesmo sendo 100% Deus em um corpo humano. Mas o tentador tentou contra ele, e ele também tinha o direito. Mas ele escolheu caminhar na porta estreita. Olha aí, ó, olha que bacana. Olha só. No 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. O diabo apelou, levando Jesus a um lugar muito alto e mostrou tudo que existia. Tudo. Mostrou todos os reinos e toda a glória. Mostrou todas as riquezas, todos os poderes para Jesus. Apresentando para Jesus um caminho amplo, largo, espaçoso. Um caminho que aparentemente seria muito mais fácil para Jesus. Um caminho, ele estava mostrando para Jesus ali, um caminho que Jesus não iria precisar passar pelo sofrimento. Ele estava mostrando um caminho para Jesus que Jesus não iria precisar passar, por aquele constrangimento que ele passou, aquela situação que ele passou, de carregar a cruz, de ser pendurado no madeiro. Foi isso que o diabo estava apresentando para Jesus. Quando ele levou Jesus ao alto do monte, no lugar mais alto, e mostrou para Jesus todos os reinos, todas as suas glórias, ele estava dizendo, você não precisa passar por aquilo que você veio passar. Você sabe que se você quiser, você não vai precisar passar. Foi isso, ele apresentou a porta larga para Jesus. Apresentou a porta espaçosa. Só que Jesus, ele preferiu caminhar na porta estreita. Porque, olha o que diz a Bíblia. Olha só, ele falou isso, ó, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Ou seja, ele falou, eu vou te entregar tudo se você vier para cá, para o meu lado. Só que aí Jesus disse, ó, então Jesus, olha só que bacana, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele adorarás culto, ou seja, darás culto. Só a Deus eu vou adorar e só a Deus eu vou dar culto. Então a Bíblia diz que com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Você está entendendo o que é você escolher a porta estreita? Aparentemente, quando você escolhe a porta estreita, como está na Bíblia, como está aqui, como nós estamos lendo aqui, quando Jesus ele deixou escrito através de Mateus, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. A todo momento tem pessoas se perdendo, pessoas que estão deixando de acreditar no Evangelho. Pessoas que estão preferindo viver uma vida pecaminosa, uma vida
que tem trago para ela um prazer, uma satisfação momentânea. Jesus, ele rejeitou tudo isso que o diabo ofereceu. Porque o diabo ofereceu isso para Jesus, mas ele rejeitou tudo isso. E ele, mais claro, ele disse, retira. Ou seja, o que ele quis dizer? Eu não aceito você aqui na minha vida tentando me atormentar. Não era isso. Foi isso que Jesus quis dizer. Não, se retira. Se retira. E quando o diabo viu que não podia vencê-lo porque ele já estava decidido a caminhar na porta estreita, então o diabo se retirou. Então a Bíblia diz que quando o diabo se retira, a Bíblia diz, com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando você escolhe caminhar pela porta estreita, entrar pela porta estreita, quando você escolhe, você está escolhendo renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. E quando você faz isso, você pode estar passando por uma grande luta, uma grande dificuldade. E o inimigo vai investir pesado para que você desista, para que você abandone a fé, para que você desista do evangelho. Quantas pessoas não têm desistido, né? Quantas pessoas têm deixado? Por isso que a Bíblia já fala, muitos são aqueles que vão entrar, porque é óbvio que muito mais pessoas vão desistir. Muito mais pessoas vão desacreditar do evangelho. É óbvio. É óbvio. Você acompanha nas redes sociais aí, só você ver. Se você abrir as redes sociais, você vai ver. Não precisa nem eu falar muito. Você vai ver aí pessoas de grande influência, né? Pessoas muito conhecidas que era em outrora era um grande exemplo, era um exemplo, né, a ser acompanhado, não fala a ser seguido, porque o exemplo a ser seguido só existe um, o exemplo de Jesus. Mas ser acompanhado com lindas histórias, lindos testemunhos, pessoas que estavam na mídia em evidência, no auge da sua carreira, e aí do nada essa pessoa decide a caminhar pela porta larga. Mas é bíblico, porque muitos serão aqueles que caminharão para a porta larga. Muitos são aqueles. Então não deixe se enganar. Infelizmente é isso, pastor Adriano. Olha, são palavras fortes, é verdade. Mas são palavras que vai te levar à vida eterna se você der crédito, se você der ouvido, se você atentar para a palavra de Deus e entender o que Deus está passando para você através desse humilde servo nesse momento. Porque quando Jesus venceu a tentação, lute. O que você está passando vai passar. Essa dificuldade que você está enfrentando, ela vai acabar. Essa dificuldade que você está passando, sabe essa doença que de repente você está encarando, você está enfrentando? Se você permanecer lutando, buscando a Deus, essa doença vai te deixar. Ela vai te abandonar. Porque o Senhor vai te entregar a vitória. Porque claramente a Bíblia diz que quando Jesus venceu ali, porque querendo ou não foi uma batalha. Porque Jesus estava na porta estreita, caminhando na porta estreita, e o diabo chegou e ofereceu a porta larga para ele, a espaçosa. Mas ele preferiu permanecer na porta estreita. E quando ele venceu, a Bíblia diz que o diabo o deixou. E quando o diabo sai, aí é que os anjos vieram e o serviram. Você tem noção? Você consegue entender? Você consegue entender quão grande é o poder de Deus? Não existe lugar ou local para Deus te abençoar. Não existe, não. Aonde você estiver, se você estiver caminhando na porta estreita, ou seja, fazendo o que agrada a Deus, aonde você estiver, Deus vai enviar os anjos para te servir, para te abençoar, para te entregar a vitória. Deus vai enviar os anjos dele para entregar a sua cura, o seu milagre, a restauração da sua casa, a restauração do seu casamento, da sua família. Deus vai dar ordem aos anjos dele para poder te abençoar. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz claramente que quando o diabo tentou Jesus no mais pesado, que ofereceu os reinos, ofereceu a glória da terra para Jesus, Jesus falou, não, eu não quero. Era isso. Se fosse numa conversa hoje, Jesus estaria falando isso para o diabo. O diabo falando, não, Jesus, eu tô dando para você, rapaz, eu tô te oferecendo os reinos da terra, todos os reinos. E estou oferecendo para ti todas as glórias.
Se fosse numa conversa hoje, plausível hoje, Jesus ia estar falando para ele, não, calma aí, rapaz, não é assim não. Você está me oferecendo, mas não é isso que eu quero não. Eu não quero os prazeres deste mundo, eu não quero a riqueza desse mundo. Eu quero retornar e voltar de onde eu vim. Era isso que Jesus estava querendo interpretar e falar. Porque o diabo também sabia da onde Jesus veio. O diabo sabia, então o diabo estava tentando convencer Jesus que a terra era melhor que o céu. Ele estava querendo mostrar para Jesus, porque a porta larga representa isso. A porta larga representa esse mundo que as pessoas querem viver. Da forma que elas querem viver, do jeito que ela quer viver. Do jeito que ela quer interpretar a Bíblia hoje em dia. As pessoas interpretam a Bíblia do jeito que quer e quer viver do jeito que quer. Só que isso aí vai trazer um grande transtorno. Porque não funciona assim. Não, mas como é, pastor? Então como é que interpreta? Do jeito que é a Bíblia. A Bíblia nunca foi facilidade. Jesus nunca facilitou. Jesus nunca deixou fácil, disse que seria fácil. Não, isso aí é uma enganação do Satanás. E isso está acontecendo em diversas igrejas, aonde os líderes estão desnubriando as pessoas, tentando induzir as pessoas que será fácil. Não vai ser fácil. Mas uma coisa eu tenho certo, se você permanecer na porta estreita, se você lutar para fazer o que agrada a Deus, se você servir ao Senhor de todo o seu coração, então não se preocupa, porque já já a sua luta vai passar, porque os anjos vai vir e vai te servir. É isso que você precisa entender, é disso que você precisa tomar posse. Aqui a Samara colocou, toma posse, é isso aí, tome posse, porque é dessa forma que você tem que enfrentar. Jesus não disse que seria fácil. Certa feita, Jesus estava pregando aos discípulos. E quando Jesus falou uma palavra um pouquinho mais esticada, mais forte de que de costume ele falava, então a Bíblia diz que os discípulos falaram, dura essas palavras, não? Quem pode acudir ou ouvi-las? Então a Bíblia diz que os discípulos foram se retirando, foram largando Jesus. Você imagina? Você já parou para pensar quantas pessoas naquele dia que Jesus ele falou algo que não gostaram de ouvir, quantas pessoas não largaram Jesus naquele dia? Quantas pessoas não deixaram a porta estreita, porque a porta estreita é Jesus. E a porta larga é o diabo. É o que leva à perdição. O que tem levado muitas pessoas à perdição é o diabo. E o diabo representa os desejos da carne, que é mortal. Se você for ver lá em Gálatas, você vai estudar sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito, então você vai perceber, vai entender qual é a diferença de um para o outro. A carne vai levar à morte. Vai levar a morte. E o que mais está acontecendo? Então, quando Jesus deu uma palavra um pouco mais esticada, mais forte um pouquinho, os discípulos ficou entristecidos, aqueles que estavam acompanhando Jesus, aqueles que estavam vendo os milagres acontecer, muitos deles foram curados, muitos deles foram restaurados, aqueles que estavam com Jesus ali, uma grande maioria, você pode ter certeza que recebeu alguma bênção, algum milagre, alguma vitória, alguma restauração. Você pode ter certeza que aqueles discípulos que deixaram, que abandonaram Jesus naquele momento em que Jesus pregou um pouco mais esticado, um pouco mais forte, que disseram dura essas palavras, não? Quem poderá ouvi-las? Ou seja, não. E a Bíblia diz que eles foram se retirando. E Jesus olhando para aqueles outros que ele escolheu. Preste bem atenção. Muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos. Escolhido é aquele que se faz presente. Aquele que decide fazer a vontade de Deus. Aquele que renuncia à sua carne, os seus desejos. Aquele que renuncia ao seu querer. Aquele que faz o que agrada a Deus. Aquele que se direciona para agradar ao Senhor Jesus. Então, quando Jesus falou, olhou para os discípulos e disse assim, vem cá, e vocês não querem ir embora junto com eles? Então Pedro, olhando para Jesus, fitando os olhos em Jesus, disse, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens a vida eterna. Só o Senhor tem a vida eterna. Ou seja, ele diz, o Senhor é a porta. Para onde a gente vai? Se o Senhor é a porta estreita, se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, para onde nós iremos, Senhor? Era isso que Jesus queria ouvir e ouviu. Então é isso que Jesus quer ouvir. Você não precisa recorrer a nada e a ninguém. Você só precisa recorrer ao Deus Todo-Poderoso. Porque se você recorrer
a esse Deus grande e poderoso, ele vai enviar os anjos para te servir, porque certamente Deus vai estar vendo que você escolheu caminhar pela porta estreita. Se você escolheu a porta estreita, então você está indo na direção certa. Pastor Adriano, mas eu estou passando muita dificuldade. Pastor Adriano, por eu fazer o que agrada a Deus, eu estou sendo injustiçado no meu trabalho. Eu sou injustiçado na igreja. Eu sou injustiçado dentro da minha casa. Eu sou humilhado. Eu sou humilhada. Pois é a porta estreita. A porta estreita é isso. Jesus não disse que seria fácil, mas ele nos deu a garantia. Ele nos deu a garantia que nós alcançaríamos a nossa vitória se nós escolhermos caminhar pela porta estreita. Você já observou que quando Jesus falou aos discípulos, vamos para o outro lado da margem, e quando eles entram num barco, sobrevém uma grande tempestade? Eu vou estar falando sobre isso também. Você já observou? Sobrevém uma grande tempestade. Mas você entendeu? Jesus disse assim, vamos para o outro lado da margem. Ele não disse, vamos tentar ir. Não, ele falou, vamos para o outro lado. Jesus, ele dá 100% de certeza da sua vitória. Ele não dá dúvida, ele dá certeza. Que se você caminhar com ele, você vai receber a sua vitória. Se você andar pela porta estreita, então você vai receber a sua vitória. Se você continuar fazendo o que agrada a Deus, então os anjos vão vir e vão te servir. Os anjos vão vir e vão te servir. Porque foi isso que aconteceu. Jesus mostrou que tinha que continuar na porta estreita e fazer o que agradava o Pai. É tanto que a Bíblia diz, tem um versículo que diz, se eu não me engano está em João, que Jesus disse, o meu Pai sempre está comigo porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ou seja, enquanto Jesus estava fazendo o que agradava a Deus, Deus estava com ele. Ou seja, ele continuou fazendo sempre o que agradava a Deus. Enquanto você fizer o que agrada a Deus, Deus vai estar com você. Foi isso que ele quis dizer. Enquanto o meu Pai está comigo porque eu sempre faço o que lhe agrada. Sempre. Enquanto você estiver sempre fazendo o que agrada a Deus, então o Senhor vai estar com você, vai enviar os anjos para te servir e para te entregar a sua vitória. Tá bom? A porta estreita é essa. E eu posso dizer para você que está acompanhando agora essa live, você está caminhando na porta estreita, então continua. Continua porque já já a sua vitória está chegando. Se você está caminhando na porta estreita, então você está na direção certa. Então não se preocupe que os anjos vão vir e vai te servir. Se necessário for. Mas pastor, eu ouvi da boca dos médicos que não tem mais jeito. Então se prepare para ver o impossível de Deus acontecendo. Se você está caminhando na porta estreita, então se prepare para ver a bonança de Deus sobre a sua vida. E olha que isso aí é só a graça e a misericórdia de Deus. Porque eu estou falando da salvação, da vida eterna. Isso aí é o acréscimo. O que Deus vai acrescentar sobre a sua vida. Porque se você está caminhando pela porta estreita, ainda nessa terra, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você pode estar passando por uma luta. Você pode estar enfrentando uma grande dificuldade. Você pode estar enfrentando agora uma grande rejeição, né? Rejeitado por muitas pessoas. Você pode estar nesse momento agora, passando agora uma grande perseguição. Eu vou te dar a boa notícia. Continua. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Para que tudo na sua vida venha a ser bem sucedido, como Deus falou para Josué. Continua na porta estreita. Porque já já os anjos vão vir e vai te servir. Tá bom? Eu creio que você entendeu a palavra. Foi o tema de hoje, a porta estreita que Deus colocou em meu coração, tá bom? Eu vou estar deixando essa mensagem, vou estar deixando a mensagem lá no YouTube, também para que você que queira acompanhar no YouTube, você possa estar acompanhando, tá? Se você ainda não me segue nas redes sociais, você pode estar me seguindo, tá? Aí no Instagram, Adriano Santos Oficial. Também estou lá no Kawaii, você também pode estar seguindo, e como também no canal, no YouTube, PR Adriano Santos Oficial, tá? Se inscreve lá, ativa o sininho de notificações para todos, deixa o seu like
E na oportunidade também você compartilha, né, para me ajudar lá no YouTube, para que possamos ganhar muito mais almas em nome de Jesus, tá bom? Olha, eu quero que você guarde essa palavra no fundo do seu coração. Não existe a terceira opção. Quando for semana que vem, nós vamos estar falando sobre as virgens prudentes e as virgens nécias. Não existe a terceira opção, só existe duas. A terceira opção foi o homem que criou. Deus criou o homem e criou a mulher. Deus não criou a terceira opção. Isso aí já foi a que a humanidade criou. Não existe a terceira opção, só existe duas opções. E Deus nos ensinou através da palavra dele em Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Ou seja, tá aí. Eu deixo essa mensagem para o seu coração. Poucos são aqueles que vão passar pela porta estreita, ou seja, que vai alcançar a vida eterna, né? E muitos serão aqueles que irão ficar, infelizmente, devido a não querer caminhar na porta estreita. Mas eu posso dizer para você, guarda isso no fundo do seu coração, ainda dá tempo. Enquanto a trombeta ainda não tocou, não soou, ainda dá tempo de escolhermos caminhar com Jesus na porta estreita, tá bom? Porque grande sofrimento ainda está por vir. Grandes coisas ainda estão por acontecer. Mas esteja seguro. Se você estiver caminhando na porta estreita, não importa o sofrimento que vai vir, o Senhor vai te guardar, vai te proteger e certamente vai te entregar a sua salvação e a vida eterna, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficar por aqui, tá? Compartilha nas redes sociais, tá bom? Já compartilha aí para me ajudar a divulgar. Quinta-feira que vem estarei de volta. Eu tenho um encontro marcado com você comigo, e Deus abençoando a todos nós. Eu creio em nome de Jesus. Quinta-feira que vem, se assim, claro, Deus permitir, como disse Tiago, né? Que se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus permitir, estaremos aqui. Esse é o meu desejo de estar. Então, por enquanto, será às quinta-feira. Você pode acompanhar de segunda a sexta, tá bom? Através do YouTube, tá? Meio-dia, a hora do milagre. Nós estaremos falando de milagres, testemunho de pessoas que foram abençoadas, curadas, né? E Deus vai entregar mais vitória. Então, meio-dia, eu estarei fazendo a hora do milagre pelo YouTube, tá bom? Então, participa lá também, para Deus abençoar a sua vida. Se inscreve lá no canal PR Adriano Santos Oficial, tá bom? Se você não é inscrito, por favor, por gentileza, se inscreve lá. Quando eu for lá no YouTube, eu vou perceber que aumentou o número lá de pessoas inscritas, porque eu creio que é da parte de Deus e que você também, que é meu irmão na fé, vai estar ajudando lá a crescer o canal do YouTube para que possamos alcançar muito mais vidas em nome de Jesus. Então, olha só, deixa essa mensagem para o seu coração. A porta estreita é a que vai levar à vida eterna, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Ficarei por aqui e quinta-feira, se assim o nosso bom Deus permitir, estaremos de volta a partir das 10 horas da noite, às 22 horas, tá bom? Uma palavra forte, abençoada, para te entregar uma revelação da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai entregar algo a mais, né, para te abençoar. Então nós estaremos falando sobre as virgens prudentes e as nécias. Só tem dois caminhos, acredite. Só tem dois caminhos. Escolha o caminho certo, que é a porta estreita, tá bom? Que Deus te abençoe e fique todos na graça, na misericórdia e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.